Olá, amigo, seguidor aqui do canal CRB. Mais uma vez, muito bom estarmos juntos na meditação e dando sequência aqui na prática espiritual. Agora estaremos meditando sobre meditação bíblica, tempo com a palavra. Salmos 1:2 nos diz assim: Antes tenho seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje, onde é que está o seu prazer? É onde nós vamos meditar logo após a nossa vinheta no vídeo de hoje. Nosso prazer está aonde? Olá, então, amigo, como nós já vemos aqui no início, os Salmos 1:2 nos leva para termos o nosso prazer na lei do Senhor. Diz assim, na sociedade contemporânea do nosso adversário se especializou em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. Se ele puder manter-nos ocupados, descansará satisfeito. E quando alguns incrédulos querem parar, o mundo estabeleceu um tipo de meditação que é um fim de si e não leva a pessoa mais para perto de Deus. E nós, onde ficamos no meio dessa pressão? Pressa e ruído de um lado e aparente calma e silêncio místico do outro. Meditar é bíblico? É necessário? Precisamos definir, desejar e aplicar a meditação bíblica. Se desejarmos ultrapassar a superficialidade da nossa fé, devemos estar dispostos a aprender a usar a meditação bíblica. Então nós vemos que a meditação bíblica, muitos de nós não têm levado a sério, nós cristãos, principalmente quem já está há muito tempo na igreja, muito tempo na fé. Nós subestimamos o nosso adversário. Nós subestimamos a sua capacidade de nos influenciar e de nos afastar da presença de Deus. Por acharmos que estamos muito tempo dentro da igreja, nós não precisamos mais ter uma meditação, um tempo da palavra, porque nós achamos que somos autossuficientes, que nós somos conhecedor de toda a verdade. É isso que o diabo quer que nós pensamos. É isso que o mundo quer que nós pensamos. E hoje nós vemos aberrações no evangelho e achamos que é normal. Pastor defendendo causas esquerdistas, causas satânicas, pastores defendendo coisas mundanas, pastores defendendo que a Bíblia já está ultrapassada, precisa ser reescrita, e nós achamos que isso é normal, sendo que isso não é normal. O apóstolo Paulo já nos advertia: se alguém vos anunciar outro evangelho que não seja esse que esteja escrito neste livro, desconsiderai-vos, lançai fora, não observai. E muitos de nós, cristãos, temos andado observando essas coisas, achando que isso é normal, que não tem nada a ver, que isso nos faz ir contra essas coisas, nos faz ser careta, nos faz ser antissocial, então o politicamente correto na igreja tem sido a melhor adoção que o crente atual, moderno, adotou. Mas quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos que não é desse jeito. E por isso que muitos crentes, muitos pastores hoje são perseguidos porque ainda não se corromperam com as coisas deste mundo. Nós vemos profetas de Deus, homens verdadeiros, mulheres que realmente não se dobraram a Baal e que por causa disso muitas vezes são perseguidos, muitas vezes são hostilizados, muitas vezes são até mesmo pegos e descredenciados, porque a mídia
não quer que o verdadeiro evangelho se propague. Nós vemos que a Bíblia é bem clara que o diabo é o pai da mentira. E se ele pudesse enganar os salvos, ele também enganaria. Mas por causa do Espírito Santo que habita em nós, nós não nos conformamos e nós não aceitamos essas coisas no dia de hoje. Mas se nós deixarmos as nossas raízes distante da verdadeira água viva, certamente nós nos corromperemos e morreremos secos. É isso que nós precisamos observar. Jesus falou que a gente pode ter observado nos um ou dois vídeos anteriores que Jesus falou que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, guarda as minhas palavras. E o Espírito Santo, e lá em Atos, Jesus fala que descerá sobre vós o Espírito Santo que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E é por isso que nós temos que ficar atentos aos movimentos que acontecem em nossos dias. Pessoas que não são cristãs, pessoas que detestam o Evangelho, vêm falar sobre a alteração de Bíblia, vêm falar que nós somos homofóbicos, que nós somos uma parte que se acha superior, fanáticos, religiosos, mas isso é desde a época de Jesus. Então não se escandalize. A Bíblia, o próprio Jesus falou que nós seremos como ovelhas lançadas ao matadouro. Se o mundo vos odiar, é porque odiou a mim primeiro. Mas como é que nós vamos fazer todas essas coisas? Quando nós tiramos um tempo de meditação bíblica. Quando nós paramos e olhamos para as Escrituras. Opa, será que o pastor A, o pastor B, a igreja A, a igreja B, o mensageiro A, o mensageiro B, realmente falou alguma coisa da parte de Deus ou falou da parte de si? Se a gente está ligado no trono, se nós estamos ligados na palavra, não seremos enganados. Pode ser o pastor de maior renome, pode ser o pastor que está na mídia, pode ser o pastor top hoje, mas se ele não estiver falando nada de acordo com a palavra de Deus, ele é que nem o ecoar do sino, vai sumir quando o sino parar de balançar. E é assim que nós temos que observar. Quando Jeremias e Isaías, Daniel foram questionados, muitos não gostaram da sua pregação, não gostaram da sua profecia, mas eram da parte de Deus e eles queriam ignorar, queriam enganar o povo, e mesmo assim eles não se dobraram perante a pressão da mídia daquela época. E Deus honrou aqueles homens, e Deus honra no dia de hoje os homens que não se dobram às coisas deste século. O que é meditação bíblica? É uma prática espiritual bíblica. Quando falamos em meditação, logo pensamos em ficarmos recitando um mantra, típico de religiões orientais. É uma pena que meditação seja uma palavra e uma prática tão estranha aos ouvidos do cristianismo moderno. Certamente a meditação não era coisa estranha dos autores das Escrituras. O verbo meditar aparece na Bíblia 20 vezes. Vejamos algumas vezes. Em Gênesis 24, 63, sair a Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Salmos 19, 14, e o meditar do meu coração seja agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e meu Redentor. Salmo 63, 6, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Então, nós dizemos que bons hábitos, nós cristãos do século XXI, temos largado mão, nós temos deixado para trás, por causa de preguiça, por causa de comodidade, por causa da tecnologia. Mas o Deus ainda é o mesmo. O Deus desses homens da Bíblia ainda é o mesmo, que procura se relacionar com os homens de hoje, com as mulheres de hoje. Tenha coragem de unir-nos à Bíblia
e uma vez mais aprender a antiga arte da meditação. A meditação bíblica e a meditação religiosa oriental são opostas. A meditação oriental é uma tentativa para esvaziar a mente. Existe pouco conteúdo ético e interesse em transformação moral nesse tipo de meditação. Aqui a meditação é um fim em si. Já a meditação bíblica é um meio para atingirmos um alvo mais elevado. A meditação bíblica é uma tentativa de esvaziar a mente dos pensamentos impuros, a fim de encher da palavra de Deus. Então nós vemos aí Filipenses 2:8 e Romanos 12:2, o apóstolo Paulo aí nos dando essa orientação. O objetivo da meditação bíblica é habilitar-nos a escutar a Deus mais claramente. O esvaziamento e o desligamento é uma meta final da meditação oriental. A meditação bíblica vai muito além do esvaziamento mental. Existe a separação, a confissão de pecados, para que tenhamos uma união mais rica e íntima com Deus. Pedimos ao Espírito de Deus que tenha trabalhar dentro de nós, ensinando-nos, limpando-nos, consolando-nos e repreendendo-nos. Portanto, meditar é a palavra prática espiritual e deve ser buscada e incorporada nas nossas vidas. Então, a prática espiritual que nos faz enxergarmos e faz nos ouvirmos a voz de Deus é a meditação bíblica. Por isso que o diabo faz de tudo para preencher o nosso dia, para preencher a nossa vida, para nos ocupar todo o tempo com séries, com filmes, com a correria do dia a dia, do trabalho, para nós não pararmos para ouvirmos a voz de Deus. E muitas vezes nós nos rendemos a essas coisas, sendo que muitas vezes deixamos Deus de lado, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele, com seu infinito amor, nos perdoa quando nós nos achegamos perante Ele e nos arrependemos, pedimos perdão e começamos novamente. E é assim que tem que ser nossa vida cristã, sempre nos arrependendo das coisas que desagradam a Deus. Não podemos nos contentar, não podemos nos conformar e sempre temos que ficar atento ao que nos afasta da presença de Deus. Que Deus os abençoe nesse vídeo, que a gente começa a então entender que quanto mais nos achegarmos a Deus, o maior beneficiado somos nós. Que Deus os abençoe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para quando sair um vídeo novo neste canal você possa estar recebendo. Deixe seu like, deixe seu comentário para que a gente possa tirar suas dúvidas e juntos crescemos na fé. Que Deus os abençoe e a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo neste canal. Deus os abençoe.